Keila sempre carregou dentro de si o peso de um medo antigo, ser manipulada, reduzida a uma peça no tabuleiro de gente poderosa. Filha única de um empresário milionário, crescerá cercada por riqueza, mas também por segredos. Quando o pai faleceu repentinamente, o que parecia ser apenas dor se transformou em uma guerra silenciosa, uma batalha onde testamentos, contratos e ambições ocultas valiam mais do que sentimentos. O testamento revelado deixava para Keila o controle acionário da holding da família, avaliada em centenas de milhões. Mas havia uma condição: ela deveria assumir o cargo de presidente executivo em até 90 dias. Caso contrário, parte da herança seria destinada a um conselho de administradores, homens que sempre viram nela apenas uma herdeira frágil. Entre eles estava Gustavo, o sócio mais antigo da empresa, um homem sedutor e frio, que via na vulnerabilidade de Keila uma oportunidade. Ele conhecia bem a linguagem da traição e da transação, e acreditava que poderia dobrá-la a seus desejos. Sua oferta era clara: casamento ou aliança estratégica. Por trás do charme, havia o plano de tomar o trono que o destino entregará a Keila. No entanto, Keila tinha algo que ninguém esperava: coragem recém-desperta. O medo que a paralisava na juventude agora era combustível. Em segredo, ela iniciou uma investigação e descobriu esquemas de corrupção envolvendo contratos superfaturados que ligavam Gustavo e outros diretores a políticos influentes. No dia da assembleia final, diante de advogados, acionistas e da imprensa, Keila fez o impensável. Não apenas assumiu oficialmente a presidência, como também entregou um dossiê de provas ao Ministério Público. A sala mergulhou em choque. Gustavo tentou desmoralizá-la, acusando-a de mentiras, mas era tarde demais: os documentos estavam assinados, o registro do testamento concluído, e sua voz já não tinha mais poder. Keila vencera o medo. Transformará a dor em força. O desejo de liberdade e justiça falou mais alto do que a tentação de poder fácil. Ao erguer-se diante da queda de seus inimigos, ela compreendeu: não herdar apenas milhões. Herdar a chance de escrever sua própria história, sem correntes. O silêncio após a denúncia de Keila parecia interminável. O som dos flashes das câmeras e o murmúrio abafado dos acionistas eram como trovões à distância. Gustavo, pálido, tentava recompor o tom de voz, mas sua máscara de segurança havia se quebrado. "Isso é um circo!" ele gritou, jogando os papéis sobre a mesa. "Essa garota não sabe o que está fazendo." Mas Keila não recuou. Olhou para cada rosto à mesa e respondeu com firmeza: "Não sou mais a garota que vocês pensam. Sou a presidente. E esta empresa não vai ser palco de corrupção." No mesmo instante, oficiais de justiça, já avisados por ela, entraram na sala para prender documentos. Alguns diretores desviaram os olhos, outros tremiam. Gustavo, no entanto, apenas sorriu, como um predador ferido. Nos dias seguintes, a vitória pública de Keila incendiou os noticiários. A herdeira que desafiou o império corrupto era manchete estampada em jornais e sites. Mas o que parecia uma consagração escondia riscos maiores. O dossiê entregue revelava apenas parte da podridão. Keila sabia que mexera num ninho de cobras, e que os inimigos não se limitavam a Gustavo. Havia políticos, empresários e até familiares que se beneficiavam do esquema. E agora, todos tinham um motivo para querer destruí-la. Sozinha em sua cobertura, ela leu e releu o testamento do pai. Uma cláusula quase despercebida chamou sua atenção: se em até um ano houver instabilidade na liderança ou ameaça ao patrimônio da família, uma parte majoritária das ações poderá ser transferida para outro membro indicado. Mas quem seria esse membro indicado? Seu pai guardara segredos até o fim. Certa noite, ao revisar contratos antigos, Keila recebeu uma visita inesperada: Helena, sua prima distante, uma mulher de olhar calculista e sorriso enigmático. "Parabéns pela coragem", Keila disse, com um tom quase doce. "Mas você não tem ideia do que começou." Helena revelou que o membro indicado era ela mesma. Caso Keila falhasse em manter a empresa estável, toda a fortuna iria parar em suas mãos. "Não quero apenas os milhões", disse Helena, se aproximando. "Quero o poder que vem com eles."
E você não vai resistir quando descobrir o preço que seu pai pagou para proteger este império. Keila sentiu o chão tremer. A verdadeira guerra não havia sido contra Gustavo. Ele fora apenas o primeiro obstáculo. O inimigo real estava dentro de sua própria família. Nos dias seguintes, Helena se aproximou perigosamente. Havia algo magnético em sua presença, um jogo de sedução que misturava desejo e ameaça. Em algumas conversas, parecia oferecer aliança, em outras, deixava claro que seria implacável. Ao mesmo tempo, Gustavo, mesmo após cair em desgraça pública, ainda movia peças nos bastidores. Ele sabia segredos sobre o pai de Keila que poderiam virar tudo contra ela, inclusive um pacto obscuro de transação com políticos que envolvia milhões escondidos em paraísos fiscais. Keila se via diante de um dilema. Expor ainda mais a corrupção, arriscando o colapso da empresa e, com isso, entregar tudo para Helena. Entrar no jogo, usar parte dos segredos como moeda de troca e manter o controle, mesmo que isso custasse a sua integridade. Ela sabia que qualquer passo em falso poderia transformar sua vitória em derrota. O que estava em jogo já não eram apenas milhões, mas a própria verdade sobre sua família, e o medo de descobrir que seu pai não era o herói que sempre acreditou. As noites de Keila tornaram-se insuportáveis. O testamento que antes parecia vitória agora era uma armadilha silenciosa. Em meio a caixas antigas no escritório do pai, ela encontrou uma pasta lacrada com a inscrição, somente se necessário. Dentro, havia provas de que seu pai havia fechado um acordo de transação ilícita com o governo anos atrás, contratos superfaturados em obras públicas, empresas de fachada e depósitos milionários em contas no exterior. Pior ainda, havia uma cláusula secreta, assinada de próprio punho, garantindo a políticos corruptos participação nos lucros da empresa em troca de proteção. Keila sentiu o coração gelar. O império que ela agora liderava tinha sido erguido sobre corrupção. Seu medo infantil de ser manipulada nunca esteve tão perto da verdade, sua herança era também uma herança de culpas. Enquanto Keila assimilava o choque, uma notícia explodiu na mídia. Gustavo, até então caído em desgraça, havia feito um acordo com autoridades em troca de delação premiada. Porém, o que parecia o fim dele era, na verdade, um golpe magistral. Ele acusou Keila de saber do esquema do pai e escondeu provas que a comprometiam diretamente. Na imprensa, manchetes já a colocavam como cúmplice. Numa noite chuvosa, Gustavo apareceu na cobertura dela, sem ser anunciado. O olhar era o de um homem ferido, mas ainda perigoso. Você acha que venceu, Keila? Disse, encostando-se à porta de vidro. Eu tenho nas mãos algo que pode acabar com você. Mas também posso salvá-la, se aceitarmos uma aliança. A proposta era venenosa, dividir o controle da empresa em segredo, afastar Helena e usar o dossiê do pai como moeda de negociação com políticos. Pense bem, sussurrou ele. Não se trata de dinheiro. Se trata de sobrevivência. Enquanto isso, Helena não ficava parada. Usando sua influência, começou a conquistar acionistas minoritários, oferecendo favores e participações. Com charme e astúcia, montava uma rede invisível de apoio.